Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, no dia 26, a memória de São Cosme e São Damião. São figuras bastante emblemáticas, porque aqui no nosso Brasil, por causa da influência das religiões afros, eles foram transformados, Eles foram transformados aqui no Brasil em crianças, que eram crianças gêmeas. Aí as pessoas distribuem doce, balinhas no dia de São Cosme e Damião, e não tem nada disso. Cosme e Damião eram irmãos, eram gêmeos, mas eles eram médicos. Se tornaram cristãos, acolheram a fé católica, foram batizados os dois, e eles eram extraordinários, eles tinham poderes extraordinários. Eles curavam tanto pela medicina quanto pelas orações. Sabiam diferenciar muito facilmente o que era uma doença espiritual e uma doença física, e davam os remédios exatos para as doenças, e além disso eles chegavam até fazer ressurreições de mortos. São Cosme e São Damião. Eles eram extremamente famosos, por isso foram perseguidos e foram martirizados na Síria. Já eram homens adultos, não eram criança, não tem nada a ver com criança, então esquece essa bobagem aí de criança, de doce, que não tem nada a ver, tá? Cosme e Damião. Eles eram tão importantes, eles são tão importantes na igreja, em Roma tem basílicas dedicadas aos dois, e também na primeira oração eucarística da missa, na oração eucarística número 1, eles estão ali na lista dos mártires. Cosme e Damião são santos católicos, não tem nada a ver com o espiritismo. Cosme e Damião combatiam também o diabo, muitas vezes, faziam exorcismos também, e a liturgia de hoje fala um pouco disso. Quando os discípulos estavam ali discutindo quem era o maior, Jesus diz: o maior é aquele que se fizer o menor. Para a gente ter capacidade de vencer o demônio, assim como Jó, que foi tentado, nós começamos hoje ali a história de Jó, foi destruído praticamente, coitado, pelo diabo. Só tem um meio de vencer o diabo, não existe outra forma de vencer o diabo. Não é uma pessoa que é poderosa, que tem a força do Espírito Santo para vencer o diabo. Não. A única forma que existe para vencer o diabo chama-se humildade. É a única coisa que combate o diabo. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa cheia de si, uma pessoa cheia de vanglória, jamais ela conseguiria vencer o diabo. Muito pelo contrário, seria facilmente dominada pelo diabo. Somente aqueles que têm um coração humilde são capazes de vencer o diabo. Quando você for vir uma pessoa possessa ou perturbada pelo diabo, peça a ela para que ela exerça a humildade, porque se ela não conseguir isso, ela nunca vai se livrar do demônio. Santa Teresinha do Menino Jesus conta no seu livro A História de uma Alma que um certo dia ela teve um sonho no jardim. Ela estava passeando no jardim e ela viu dois diabinhos, e quando ela chegava próximo deles, eles fugiam dela, e quanto mais ela se aproximava, mais eles fugiam. E ela entendeu, ela disse: se uma criança humilde é capaz de expulsar o diabo, somente a humildade seria capaz de vencê-lo. Então este é o caminho. Jesus então nos chama a termos este coração de criança, o coração humilde, o coração simples. Se você quiser ser grande diante de Deus, você tem que ser pequeno, você tem que se humilhar, tem que ter humildade, porque sem humildade você já estará vencido pelo diabo, pelo demônio. Jesus exige dos seus discípulos que eles tenham este dom. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser estar comigo vai ter que estar no lugar onde eu estou. E a cruz é o sofrimento, é a humilhação, são todos esses valores que para o mundo é um absurdo, mas para Deus é fundamental para a construção do reino dos céus. Que São Cosme e São Damião, que viveram profundamente
este dom, este carisma da humildade interceda por nós e nos ajude também a vencermos o diabo pela nossa vida de humildade. Sem ela é impossível vencer o mal.